Se você não me conhece, eu sou o Mal e ele é o Marcelo. A gente é do Nuvem de Graça, ele também é. Amém. Ele é aqui da Pavos Monitor. E a gente quer compartilhar um pouquinho da Bíblia com você. Mas antes, a gente quer te pedir para quê? Aqui, dê um like, compartilhem. Comente, nos ajude a levar a palavra de Deus. Hoje, a gente vai responder a pergunta de alguém que mandou uma mensagem lá, falando, pô, como que duas pessoas que nascem na mesma família, têm a mesma educação, a mesma cultura, uma tem sucesso e a outra fracassa, envereda pelo mundo das drogas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu tô aqui com o Marcelo e ele vai contar até um pouquinho da história dele aqui, que ele tava compartilhando comigo. Fala aí, Marcelo. Bom, falando sobre esse assunto, eu tenho irmãos de criação, né? E tive a mesma educação. Minha mãe foi empregada doméstica dessa família e eu tive a mesma educação que eles tiveram. Só que eu segui caminhos diferentes, né? Eles seguiram um caminho que hoje eles estão aí com sucesso. Um mora na Bahia, outros moram em São Paulo ainda. Mas seguiram uma vida reta, estão de sucesso. E eu segui uma vida desregrada, totalmente errada. Muito novo eu conheci a bebida, as drogas, né? Comecei a roubar. Perdi muito tempo nessa vida, né? Muito tempo mesmo. Perdi quase 10 anos aí jogado fora. Hoje eu tô com 40. Mas graças a Deus conheci Jesus. Jesus me resgatou, né? Cheguei no fundo do poço, né? Destruí um primeiro casamento, né? Tenho duas filhas com o meu primeiro casamento, que é a Bruna, a Bianca, né? E fui morar na rua durante 2 anos, conheci o crack, me destruiu. E já se fazem 9 anos que eu conheci Cristo. Hoje eu estou aqui, faço parte da missão Pavos, né? Conheci Cristo e hoje eu vivo. Mas durante muito tempo, né? Os meus irmãos nunca seguiram esse caminho, né? Poderiam ter seguido junto comigo e tal, mas eu não, eu fui o errado, eu desviei, eu tive a mesma instrução que eles, né? Tive a mesma direção, os mesmos cuidados, mas eu quis, por a minha opção... E por que você acha que aconteceu isso? Por que aconteceu? Eu me lembro certa feita quando eu pedi para minha mãe comprar um tênis, né? Eu morava num bairro nobre, a Moca Alta, né? E eu era o único filho da empregada ali, os outros amiguinhos, meus colegas meus eram, né, de um poder aquisitivo muito maior que o meu. E um dia, uma certa feita, eu pedi para minha mãe comprar um tênis, que eu queria aquele tênis, e minha mãe falou que não tinha o dinheiro, que não tinha condições, e eu segui para um outro caminho. Eu conhecia já uns pessoais de uma comunidade e comecei a andar com eles, comecei a fazer pequenos furtos. Mas detalhe, se você falasse com o seu padrinho lá, ele compraria o tênis para você. Se eu tivesse falado com o meu padrinho, com a minha madrinha, com certeza eles dariam para mim. Isso, como já me deu tantas vezes. Quando eu quis um primeiro videogame, Master System, eu ganhei. Quando eu quis uma bicicleta, eu ganhei. Mas por burrice minha, eu não quis. Eu fui para o caminho totalmente errado. Você percebe, Marcelo, que assim, na verdade, e o Marcelo ainda tem essa questão, né? Eles foram criados juntos, sim, não é? Mas uma genética diferente, sim, né? E talvez algumas questões que o Marcelo não conseguia somatizar, né? Porque ele era criado por eles, mas tinha a mãe ali ainda que era empregada. Não havia diferença nenhuma. Sim, mas alguma coisa que ficava ali. Filho dele de sangue, comigo, nada de diferença. Nada. Do mesmo jeito que quando chegava do serviço, meu padrinho que eu tenho como pai, hoje já é falecido, né? Consegui despedir dele alguns tempos atrás, antes de vir para Pavos, há uns 5 meses atrás, ele faleceu. Fomos no enterro, minha esposa foi, meus filhos foram lá. Né, consegui dar o último adeus a ele, né? Pela graça de Deus, ele não era cristão e ele aceitou Jesus no último momento, então fiquei muito feliz quando aconteceu isso, né? Mas eu não tinha diferença entre os filhos dele de sangue comigo, era o mesmo carinho. Quando ia viajar, levava minha mãe, aonde eles iam almoçar, eu estava junto, não tinha diferença, não tinha acepção. Ele sempre falou, não fazia acepção, eu era filho dele. Tanto é que quando minha mãe foi me registrar, queria colocar meu nome de Aguinaldo Timóteo, e ele queria chamar de Aguinaldo Timóteo, porque minha mãe gostava de Aguinaldo Timóteo, e ele correu lá no cartório e falou, não, já tinha, o escrivão ali já tinha feito ali, batido a certidão, e ele falou, não, muda tudo, o nome dele é Marcelo. E então, para você ver, ele tinha um grande amor por mim, né? Eu que segui caminhos errados, né? E me afastei por um bom tempo
dessa família. Você percebe que é isso, então, mesmo quando a gente tem a mesma genética, no caso ele não tinha, mas a gente tem identidade diferente, não é? Cada um tem sua digital, e não é só a digital do dedo ali, da pele, mas a digital que está impressa nela. E a resposta que a gente dá pro drama, o problema não está no drama, está na resposta que a gente dá pro drama, como a gente enfrenta. E uma coisa interessante também, Marcelo, eu não conheço seus irmãos adotivos, mas é a gente ter uma percepção errada de sucesso e de fracasso também. Né? Porque a gente vê o estereótipo de sucesso, por quê? Porque o cara tem uma casa bacana, o cara dirige um carro bom, o cara conseguiu terminar uma faculdade, mas e aqui dentro, como que tá? Não é? Talvez os dois tenham os mesmos dramas, mas um recalca aquilo, um começa a ser escravo das coisas para falar, eu venci, eu consegui, eu tenho, mas tenho uma vida vazia, tenho uma solidão, uma depressão, uma angústia, passa pela vida. O outro extrapola e vai tentar se auto-sabotar ali, não é? Na droga, na bebida, fazendo... Ele não consegue, ele tem uma angústia tal, não é? Que ele não consegue ser, e ainda tentando se comparar com o outro. E aí ele fala, cara, eu não consigo ser o melhor em nada. E aí ele vê os piores, ele fala, eu vou ser o melhor entre os piores, eu vou ser o piorzão, se eu estiver no meio dos maconheiros, eu vou ser o mais maconheiro. Se eu estiver no meio dos bandidos, eu vou ser o mais bandido. Saca? Mas a grande questão está na identidade, quem eu sou. Né? O salmista Davi fala que o Senhor ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, enquanto a gente ainda é uma massa sem forma. Mas o problema é que a gente só vai conseguir conhecer esse Deus, a gente é conhecido de Deus, mas a gente só vai conhecer esse Deus e viver aquilo que Ele tem para a nossa vida quando a gente se conhecer de verdade, a gente começar a sacar os rótulos, a gente começar rótulos que as pessoas colocam na gente. Pode ver que o Marcelo já falou uma coisa, eu era o único que era o filho da empregada, talvez esse rótulo alguém colocou nele ou ele mesmo se colocou, e aquilo trazia uma mágoa para ele, trazia uma revolta para ele. Então a gente precisa tirar esses rótulos, tanto os que colocam na gente como os que a gente coloca na gente, sabe? Se conhecer para conhecer a Deus. Jó fala assim, Jó 42, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas para que Jó pudesse conhecer Deus, primeiro ele precisou ter aquele conflito com Deus ali, ele e os amigos, e ele precisou que Deus fizesse várias perguntas. No diálogo entre Deus e Jó, Deus só vai perguntando, de forma a confrontar, de forma a fazer ele elaborar. Deus sendo psicólogo, Deus sendo um psicanalista ali, confrontando Jó, até que Jó pudesse responder aquelas perguntas. E no final delas, descobrir quem ele era e quem ele era diante de Deus. E aí ele fala, mas agora os meus olhos te veem. Sabe? E agora, aí a vida de Jó, a segunda parte da vida, passa a ser muito melhor, assim, incomparável à primeira. Mas primeiro ele precisou saber qual era a identidade dele, para poder conhecer a Deus e viver o propósito que Deus tem para a vida dele. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente não pode olhar para estereótipos, mas a gente tem que olhar para dentro de nós, fazer uma viagem para dentro de nós. Sabe? Faça uma oração comigo agora, Senhor, que o Senhor possa tocar o meu coração e a minha mente, que o Senhor possa mostrar os meus caminhos, Pai Santo, desde o primeiro dia até agora, Senhor, para que eu possa fazer um inventário de tudo. Sim. E entender quem eu sou, aonde eu estou, perceber qual é o meu propósito e a minha vocação, para que eu possa enxergar o caminho para onde eu devo ir e assim viver o teu plano perfeito para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir, o Marcelo também, para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e nos ajudar a levar a palavra de Deus. Dá um beijo. A gente ama vocês. Amo vocês.